Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar com vocês através da internet. Por conta dessa situação, nós estamos tendo esse retiro espiritual pela internet. Na verdade, estávamos planejando para ter em cada país como um retiro ou um acampamento nacional. E iríamos trazer os pregadores da Coreia, mas por conta dessa situação que estamos passando, agora nós não podemos fazer dessa forma. Então, mesmo que seja pela internet, vamos ter durante esses 3 dias esse retiro espiritual de toda a América. E eu estou muito agradecido porque Deus preparou esse sistema para termos essa comunhão através da internet. Hoje, essa noite, nós iremos compartilhar a palavra em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, vamos ler. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele respondeu: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Bom, vamos ler o último, é o versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até o versículo 13. Nós escutamos sobre um soldado que se chamava John. Esse rapaz, quando ele tinha apenas uns 19, 20 anos, ele participou da Guerra Fria da Coreia em 1950. E ele participou dessa guerra e ele vivia bem próximo da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas um dia, participando na guerra, ele estava nesse campo de batalha e ele acabou pisando numa mina. E o seu corpo voou. E quando ele acordou, ele não se recordava de nada. Esse rapaz, ele foi levado para um hospital do Japão, que é o mais perto da Coreia. E depois de um certo tempo, tiraram as vendas e, tirando todas essas vendas, ele viu que todo o seu corpo estava danificado por ele ter pisado nessa mina. Então estava faltando uma perna, um braço e também um olho. Então ele se assustou muito, porque o seu rosto parecia mais de um monstro, e ele ficou muito desesperado. E ele tinha que voltar para sua casa. E chegando lá na cidade de Los Angeles, ele não voltou diretamente para a sua casa, porque ele pensou algo assim: se eu voltando aqui para os Estados Unidos,
Quando eu fui para a Coreia, eu estava saudável. E eu voltando assim aos Estados Unidos, com esse resultado, dessa forma, quando ele via a si mesmo, ele pensava, eu pareço um monstro. Ele estava sem um olho, sem um braço, sem uma perna. Então ele estava muito desesperado. E voltando para os meus amigos, será que eles vão querer ficar junto comigo? Eu acredito que não. E também ele pensava na sua amiga, na sua namorada. Ah, será que ela vai querer ficar junto comigo? Eu acredito que não. Então, por fim, ele começou a pensar na sua mãe. Porque ele vivia com a sua mãe, sem o pai dele. Ah, minha mãe é diferente. A minha mãe, mesmo que eu esteja assim, a minha mãe vai querer ficar comigo. E quem sabe... Mas e se ela sentir algo incômodo de viver comigo dessa forma? Então ele não voltou diretamente para a sua casa. E ele ligou para sua mãe. Nossa, foi uma grande surpresa a chamada do seu filho para sua mãe. Ela ligou e falou, John, onde você está? Eu cheguei aos Estados Unidos, eu estou aqui em Los Angeles. Nossa, que bom, filho, que você voltou. Vem logo para casa. Tá tudo bem? Sim, mãe. Mas agora eu quero passar essa noite junto com os meus amigos. E amanhã eu volto. Tá bom. Mas, filho, volta logo. Mas o filho disse, mamãe, eu quero levar um amigo de guerra do campo da batalha. Não tem problema, filho, pode trazê-lo. É, mãe? Sim, filho. Mas ele está muito ferido. Ele perdeu um braço, uma perna e um olho. Nossa, que triste, filho. Mas, mãe, eu quero viver com ele na nossa casa. Mas viver com ele? Ele não tem família? Mãe, ele não tem, mas eu quero viver com ele. Mas, filho, você não sabe. Você participando dessa guerra, no campo de batalha, o teu coração ficou muito sentimental. Então, por ele não ter uma perna, um braço e um olho, imagina quanta dificuldade ele vai ter. Então, quem que vai poder dar banho nele? Quem vai poder cuidar dele? Eu acho que alguns dias ele pode ficar aqui com a gente, mas viver para sempre? Não, será muito incômodo viver dessa forma. Vai ser melhor ele voltar para sua família. Mãe. Filho, você não sabe. Quanto incômodo você vai poder ter. Mãe, é assim? Claro, filho. Tá bom, mãe, eu entendi. Sim, filho, então, volte logo para casa. Sim, mãe. Amanhã eu volto. Que bom, eu vou preparar a comida que você gosta. Tá bom, mãe, obrigado. E quando a mãe já estava desligando, o John falou assim, mãe, sim, filho. Até mais. E logo ele desligou. A mãe dele ficou muito feliz. E a sua mãe começou a limpar o quarto dele, colocou flores no quarto dele. E também começou a passar as roupas dele. E começou a preparar a comida que ele gosta. Ela estava esperando. E no dia seguinte, logo cedo, alguém foi lá e tocou a campainha. John, você chegou. Quando ela abriu, haviam 2 policiais. A senhora é a mãe do John? Eu sou a mãe do John. Você pode nos acompanhar até o hospital? Mas por quê? Hoje, pela madrugada, o seu filho John, ele se suicidou. Ele se atirou do hotel e se matou. Não pode ser.
O meu filho, ele é sobrevivente de campo de batalha. Mas como que ele vai se matar? Não, vocês devem estar errados. E a senhora acompanhou os policiais até o hospital. Chegando lá, no hospital, tinha um morto. Estava coberto com lençóis e tirando um por um os lençóis. Assim, eram lençóis brancos. Estava lá seu filho John. Mas estava faltando um olho, um braço e estava faltando uma perna. Então a sua mãe, ela gritou, chorou amarguradamente. John, por que você não me disse que era você? Por que você tivesse me dito? Por que você não me disse que era você? John, eu ficaria muito orgulhosa de ti, meu filho, que lutou para proteger a liberdade. Perdeu um olho, perdeu um braço e uma perna. Eu com certeza, eu poderia ser o seu olho que você perdeu, o seu braço que você perdeu, a sua perna. Por que você não me disse que era você? E amarguradamente ela chorou. Porque esse rapaz, o John, ele se matou porque ele não conhecia o verdadeiro coração da sua mãe. Ele duvidava do coração da sua mãe, duvidava do amor da sua mãe. Para a sua mãe, sim, claro que seria uma preocupação, mas o coração da mãe é diferente da sua namorada e dos seus amigos. Na verdade, como ele morreu por não conhecer bem o amor da sua mãe, por não conhecer o coração da sua mãe. Hoje em dia, as pessoas querem ser felizes, mas elas não sabem por que não podem ter felicidade em seu coração e em sua vida. Elas pensam que falta algo material. Porque não tem dinheiro. Porque não tem boas condições. Mas, na verdade, porque não tem bom marido, não tem uma boa esposa, não tem um bom pai, não é um bom pai, não tem riquezas, os seus negócios não vão bem, um bom carro, uma boa casa. As pessoas pensam que dessa maneira elas podem ser felizes. Mas, na verdade, não é por falta de algo material que elas não podem ser felizes. Senão porque elas não conhecem o coração de Deus, por não conhecer o grande amor de Deus. Assim, elas não conseguem ter felicidade em seus corações. Na verdade, na Bíblia, através da Bíblia, podemos conhecer o coração de Deus. Através da Bíblia, nós podemos sentir o coração de Deus. Hoje, nós lemos sobre o rei Davi e Mefibosete. Esse Mefibosete, ele era o neto de Saul e filho de Jonatas. Nós sabemos que sempre o rei Saul, ele queria matar a Davi. Porque ele pensava, por causa de Davi, ele iria perder o seu cargo, o seu trono. Assim que ele pensava que ele iria perder a sua coroa. Mas, na verdade, Davi era a sua proteção. Davi era o que defendia ele. Estando junto com ele, Davi, ele lutava contra os filisteus. 100 vezes lutando contra os filisteus, ele sempre ganhava. Ele não sabia que ter Davi perto dele era, na verdade, um grande benefício e privilégio também. Mas ele pensava o quê? Por conta de Davi, ele iria perder o seu cargo, iria perder seu palácio, seu trono, tudo ele iria perder por conta de Davi. Mas isso era uma mentira. Na verdade, isso era um engano de Satanás. Por isso o rei Saul odiava Davi.
ele sempre queria matar Davi. Existe um câncer de sangue que se chama leucemia. Na verdade, é um grande problema. O grande problema é que ele luta contra o seu próprio corpo. Isso é o câncer. Na verdade, ele tem que lutar contra os vírus, contra as doenças. Assim teria que lutar. Mas luta consigo mesmo. Isso é o câncer. Na verdade, ter Davi para Saul era um grande benefício. Sabe como Satanás trabalha em nossas vidas? Ele nos faz rejeitar a graça de Deus e a bênção de Deus. Como é que nós podemos rejeitar a bênção de Deus e a graça de Deus? Através do engano de Satanás. Na verdade, ficar perto de Davi, ter Davi perto dele, era um grande benefício. Mas Satanás, para que Saul fosse destruído, enganava o coração de Saul e manipulava o seu pensamento. Isso era o espírito maligno trabalhando no coração de Saul para destruí-lo, para destruir a vida dele, e também trabalhou no coração do Mefibosete. Porque Davi estava buscando Mefibosete. Mefibosete, Mefibosete, onde você está? Eu quero muito que você esteja comigo. Onde você está? E como Davi estava buscando a Mefibosete, por quê? Para fazer misericórdia por ele. Como uma mãe, depois de dar à luz, já forma o leite. Eu não entendo muito bem dessa parte, mas me disseram, quando ele toma bastante leite, a sua mãe também se sente mais tranquila, mais cômoda. Assim me disseram. Então, se o bebê não toma leite, é um sofrimento para a mãe. Então, Davi, em seu coração, ele estava cheio de amor, cheio de graça. Ele queria compartilhar suas bênçãos, suas riquezas, com o Mefibosete. Porque entre Jonatas, que era filho de Saul, e o Jonatas era pai de Mefibosete, Davi e Jonatas tinham um pacto. Sabe qual pacto eles tinham? É 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. O versículo 1 diz: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Dizem que isso é um amor, né? Que é um amor maior do que um amor entre homem e mulher. É um amor de amizade. Jonatas apreciava muito a Davi. E no versículo 3, diz assim, que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Entre Davi e Jonatas, eles fizeram um pacto. Porque Jonatas sabia que o Davi seria rei. Então, ele pediu para que Davi tivesse misericórdia com a sua família. Então, eles já tinham feito esse pacto. E segundo esse pacto, Davi estava buscando o filho de Jonatas, que é o Mefibosete.
E, na verdade, ele estava buscando não somente Mefibosete, mas os filhos de Saul, os netos de Saul. Quando eu era criança, eu nasci no interior e cresci no interior. E no interior não tem essas lojinhas. Então, até uma certa idade, eu não tinha essas lojas, também não tinha refrigerante. Então, de vez em quando, vinham umas pessoas para vender doces. E aí eles traziam garrafas, gelo, e aí faziam umas trocas com eles. Isso era tudo que eu fazia. Então, como não tinha muitas coisas para fazer, também eu não tinha brinquedos. Os meus brinquedos eram o sapo, o gato, coisas assim. E eu cresci nesse ambiente. Mas, a cada 4 dias, havia um mercado. Mas não era ali onde eu vivia. Era numa cidade bem longe do meu povoado. Então, uns 4 quilômetros caminhando. E havia esse mercado lá. Então, a cada 4 dias, e para comprar mantimentos, mas também não tinha transportes para irmos lá. A única forma de ir era caminhando. Por isso, geralmente os filhos querem acompanhar os pais, né? Imagina 8 quilômetros. Caminhando para ir, tudo bem, mas na hora de voltar, eu voltava dormindo. E não tinha transportes, então minha mãe tinha que trazer uma mão com mercadoria e a outra mão carregando seu filho. Então minha mãe não queria me levar, mas eu insistia muito a ela. E insistindo, aí eu conseguia convencê-la e ela me chamava. E o problema é que sempre na volta eu dormia. Isso era um grande problema. Então, quando eu tinha uma idade assim de 6, 7 anos, para um filho uma criança desse tamanho, caminhar 4 quilômetros é muito longe. E caminhava 1 hora, 2 horas, e aí chegava lá. E na cidade, a gente já chegava lá, era quase meio-dia. E eu já tinha fome. Aí a minha mãe me levava num restaurante pequenininho. Mas na Coreia tem uma comida que é bem rápida. Que você pede, em 10 minutos já sai essa comida. É a comida mais rápida, mais barata, sai rapidinho. Que se chama jjajangmyeon. É um espaguete preto, com um molho preto. E todas as crianças gostam desse macarrão. Então, aí a gente chamava e vinha. E também a maior parte das pessoas, todos gostam. E indo lá, a minha mãe pedia esse jjajangmyeon, esse espaguete negro. Mas a minha mãe nunca pedia, ela pedia só um prato. E eu perguntava, mãe, a senhora não vai comer? Mas por quê? Eu não estou com fome. Eu estou me sentindo mal. A minha mãe sempre dizia que não tinha fome, que o seu estômago estava ruim. Então, para eu comer. E enquanto eu comia, a minha mãe ficava me vendo. E ela ficava me olhando. E logo eu ficava lá comendo. A minha boca ficava toda manchada com esse molho preto. E a minha mãe ficava só me olhando. E ela falava, come mais, filho, come mais. Não, mãe, eu já não consigo mais comer, já estou cheia até aqui. Mas sobrava um pouquinho. E a minha mãe rapidinho comia isso. Em 1 segundo ela comia tudo. Eu dizia, mãe, mas a senhora disse que não tinha fome. Não estou com fome. Mas eu não quero jogar fora. Eu não quero deixar isso. Era sempre assim. Nunca minha mãe pediu 2 pratos. Ela somente pedia um único prato.
Por isso eu acreditava que a minha mãe, ela não tinha fome. Nossa, como a minha mãe é econômica, né? Não anda sem fome. E a minha mãe nunca tinha fome. Ah, minha mãe sempre estava com o estômago ruim. Ah, dói o estômago. Então eu sempre acreditava que ela tinha esse problema. Mas isso é o certo? Não, né? Na verdade, ela não queria gastar o dinheiro. No lugar de gastar dinheiro, ela preferia comprar algo para a família. E passado alguns anos eu pude perceber por que a minha mãe sempre me dizia que não tinha fome. Por que a minha mãe sempre me dizia que tinha problemas no estômago, que ela não queria comer? Era porque ela fazia um sacrifício, né? Então, conhecendo o amor dela, conhecendo o coração dela, na verdade, como eu não podia gastar o dinheiro que a minha mãe me dava para eu ir para a escola, porque indo para a escola, no ensino médio, para chegar até a escola, é como se fosse 200 metros. 200 metros de distância. Mas lá tinha vários locais para as crianças, né, para os estudantes. Tinha livraria, tinha também lojinhas. E vendia coisas que não faziam bem, né? Como chiclete, bala, essas coisas assim. E também tinha essas casas de videogame. Então, muitas crianças, quando tinham esse dinheiro, ao invés de pagar a mensalidade, eles iam nesses lugares e gastavam o dinheiro. E depois eles voltavam para os seus pais e mentiam. Ah, eu perdi o dinheiro. Mas eu nunca podia fazer isso, porque eu via que meus pais estavam sofrendo muito para conseguir ganhar esse dinheiro. Então, para não gastar mal esse dinheiro, sempre a minha mãe dizia que ela não tinha fome e que o estômago estava doendo. Então, eu sabendo desse sacrifício dela, sabendo desse amor dela, eu não podia gastar mal. Por quê? Porque eu era apenas um adolescente. Eu tinha tentação, né? De gastar, de comprar, de jogar videogame, comprar comida. Eu tinha vontade, também tinha essa tentação. Mas, sabendo do amor e do coração dos meus pais, eu não podia aceitar isso facilmente. Aí eu não podia fazer da forma que eu quisesse. Mas tinha muitas crianças que eles não tinham no seu coração o amor de seus pais. Eles faziam o que queriam. Então, eles faziam da forma que queriam. Imagina, se eu fizesse assim, quanto de sofrimento meus pais poderiam ter? Então, essas crianças, elas não pensavam dessa forma. Faziam conforme seus desejos, faziam conforme elas queriam. Eu não podia fazer. Não por ser um bom menino, mas por conhecer o coração dos meus pais. Depois que eu cresci, já os meus pais já não estavam mais. Eles já haviam falecido. Um dia, na Coreia também entrou um sistema de restaurante, buffet livre. Antes disso, nunca tinha buffet livre. Em 1997, 98, por aí, entrou esse sistema de buffet livre. Na verdade, antes nós nunca imaginávamos que pagando somente um valor você podia comer o quanto quisesse. Nunca eu podia imaginar algo assim. E chegou esse sistema, né, de buffet livre. E a Coreia começou a ter bastante abundância. Então, a primeira vez quando eu fui num restaurante de buffet livre, tinha comida tradicional coreana. E quando eu sentei ali, tinha muitas comidas tradicionais. As comidas que eu comia quando estava no interior,
na minha cidade natal. Tinha muitas comidas. E vendo aquilo tudo de comida, de repente eu me lembrei dos meus pais. Ah, se eles estivessem aqui, se os meus pais estivessem aqui, se a minha mãe estivesse aqui. Ah, minha mãe gostava dessa comida. Ah, esse outro meu pai gostava. E lembrando disso, eu não conseguia comer. E de repente eu me senti assim. E tive que sair desse restaurante. Eu chorei um pouco e depois eu voltei. E realmente eu me lembrava muito. Ai, se a minha mãe estivesse aqui, ela estaria tão feliz de ver essa comida. Ah, ela ia gostar dessa comida, dessa outra comida. Hoje em dia tem muita comida. Agora lá tinha muita comida, mas ela não poderia comer. Então eu pensava, esse coração é o coração de Davi. Depois de ter passado tanta situação, ele se tornou rei e estava vivendo nesse palácio. Então, do que ele se lembrava? De Jonatas. Ah, se Jonatas estivesse aqui, eu poderia compartilhar essa comida, eu poderia compartilhar isso, poderia fazer comunhão com ele. Então, ele se lembrava muito de Jonatas. Não sei se ele chorava ou não. Por isso ele disse assim. Em 2 Samuel, capítulo 9. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Ele queria fazer misericórdia com a casa de Saul, por amor de Jonatas. Então, Davi, ele se lembrava muito de Jonatas. Ah, se Jonatas estivesse aqui comigo, eu poderia compartilhar essa riqueza, essa abundância com Jonatas. Ah, por quê? Porque você morreu. Agora, no lugar de Jonatas, ele estava buscando os filhos de Saul, os filhos da casa de Saul. Na verdade, como o coração de Davi era assim: onde está Mefibosete? Ah, eu tenho muita saudade de você, eu te amo muito, onde você está? Ele estava buscando Mefibosete em todos os lados. Ah, estava buscando Mefibosete de um lado, de outro. E todos os lados ele mandou buscar Mefibosete. Mas Mefibosete, que pensamento ele tinha? Ah, meu avô Saul, ele queria matar a Davi. Agora Davi é rei. Ao ouvir que Saul morreu com todos os seus filhos pelos filisteus, então a babá de Mefibosete agarrou rapidamente Mefibosete e fugiu da casa de Saul. A babá, apressadamente, fugindo da casa de Saul, ela deixou cair Mefibosete, porque na verdade Mefibosete não era aleijado de ambas as pernas, mas quando ele caiu, aí sim ele acabou ficando aleijado de ambas as pernas. Mas vocês já sabem, antes de ser a cidade de Davi, os jebuseus eles ocupavam essa cidade Jerusalém. O outro nome de Jerusalém é a cidade de Davi. E também tem outro nome que é Sião. Então, antes de se tornar a cidade de Davi, era a cidade dos jebuseus. Esses jebuseus eram uma das tribos de Canaã. Já Deus havia dado, mas os israelitas não conseguiam vencê-los, então os jebuseus estavam ali. Quando Joabe, capitão de Davi, ele indo lá
para lutar contra os jebuseus disseram: até mesmo os cegos e os coxos podem vencer a Davi. Com certeza eles podem vencer a Davi. Então, por isso, Davi, ele ficou irritado de uma forma muito grande. E ele pôs um regulamento quando ele ocupou. Os cegos e os coxos são proibidos de ingressar aqui na cidade de Jerusalém. Mas Mefibosete, ele acabou se tornando num coxo de ambas as pernas. E ele sabia. O que ele sabia? Ele sabia a condição que ele tinha. Era uma condição que Davi odiava. Porque ele odiava os cegos e os coxos. Então, por isso, as condições dele eram condições que Davi odiava. Por isso, seus pensamentos eram assim: ah, Davi me odeia, porque eu sou neto de Saul. Porque a maior parte dos pensamentos que ele tinha vinham da sua babá, porque essa era a única pessoa que ele confiava. Era a sua babá. A sua babá, quando ela fugiu da casa de Saul, o que ela pensava? Ela pensava que Davi iria vingar-se de Saul. Por isso, colocava esse pensamento em Mefibosete. Mefibosete, você tem que ter cuidado, porque Davi, ele te odeia. Porque ele, se você não sabe, o seu avô sempre tentou matar Davi. Por isso, Davi deve ter muito rancor, ressentimento. Ele tem ódio contra o seu avô. Então, se ele te encontrar, ele vai te matar. Por isso, você tem que ter cuidado. Você tem que escapar dele. Você tem que se esconder dele. Você tem que ficar longe dele. Se você quiser viver, você tem que ficar o quanto mais longe possível de Davi. Por isso, Mefibosete, como se fosse uma minhoca. A minhoca não gosta de sol. Quando sai o sol, ela vai para debaixo da terra. Então ele se escondia. Ele se escondia na casa em Lodebar. No versículo 4 diz assim: E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa um local onde não há pastos. É um deserto seco. É como um deserto. Eu creio que não era um local muito povoado, porque é um local onde não chuva, não tem água, meio deserto. Quem que iria querer viver num lugar assim? Por isso ele vivia ali, fugindo de Davi. E ele ficava lá, vivendo de uma forma tão miserável, no local onde não havia pasto, onde não havia muitos animais, eu creio. Então, não tinha abundância na sua vida. Ele vivia de uma forma miserável, somente para sobreviver. Mas vejam, todos os pensamentos que Mefibosete tinha, como que eles eram? Estavam corretos ou não estavam? Eram verdade ou não era verdade? Em relação a Davi, era tudo mentira. Todo pensamento que Mefibosete tinha contra o rei Davi, todos os pensamentos eram manipulados pela babá. Na verdade, não era assim. O coração de Davi era um coração de amor, de apreciar Mefibosete. Mas Mefibosete, quando viu que Davi estava buscando ele pensou, ele está querendo me matar. Mas não era. Na verdade, queria levá-lo ao palácio. Vamos ver. O que ele pensava era: eu não tenho condição nenhuma. No meu nascimento tem essa inimizade contra o rei Davi. Por que eu nasci nessa família? Que essa família que tem inimizade contra Davi. Em segundo lugar,
Porque eu sou coxo. Eu sou aleijado não somente de uma perna, mas como de 2 pernas. Eu só tenho condições que Davi odeia. Ele não vai se agradar de mim. Então ele acreditava que Davi odiava, porque tem essa inimizade entre as famílias, pela condição que ele tinha, por conta do seu nascimento, por conta da sua condição. Então ele estava vivendo bem longe de Davi. Não importava outro, somente com o seu próprio coração, seu próprio pensamento. Ele ficava se lamentando da sua vida, do seu nascimento, lamentando também da sua condição. Mas isso não era verdade. Na realidade, tudo o que ele pensava, porque eu sou da família de Saul, por ser aleijado das 2 pernas, tudo isso eram condições para receber a graça de Davi. Todas essas condições eram muito boas para que ele pudesse receber o amor de Davi, a graça de Davi. Muitas pensam, porque eu tenho esse defeito assim, esse problema assim, a minha vida é desse jeito, isso é uma maldição. Se eu não tivesse tido esse problema, se eu não tivesse tido essa dificuldade, eu teria sido feliz. Mas isso não está certo. Por conta disso, pelo contrário, por isso que a pessoa pode receber a graça de Davi. Entre os muitos filhos da casa de Saul, porque somente Mefibosete recebeu a graça. Todos os outros escaparam para bem longe. Eu creio que eles imigraram para outros países. Mas ele, quando teve esse problema com os gibeonitas, Davi tinha que executar os filhos de Saul, exceto a Mefibosete. Os 10 filhos da casa de Saul, eles foram executados. Porque somente Mefibosete, que estava fora disso? Porque ele havia recebido graça. Por que ele recebeu graça e os outros não? Porque ele era aleijado de ambas as pernas. É dizer que, por conta da sua incapacidade, por isso ele não pôde escapar. Por isso, esse foi o motivo dele receber a graça de Davi. Então, nós somos iguais a Mefibosete. Em primeiro lugar, o nosso nascimento. O que a Bíblia diz? Romanos 5:12 diz que através de um único homem entrou o pecado no mundo, e assim também a morte. Então, todos pecaram. Na verdade, estávamos destituídos, destinados a morrer. Por sermos descendentes de Adão. O nosso tataravô, na verdade, não é? Adão. O avô de Mefibosete era Saul. Ele pensava que por causa do seu avô, ele teria que ser morto. Nós também. Por conta de Adão entrou o pecado no mundo. Por conta de Adão, nós todos nos tornamos pecadores. Mas, desde o nascimento, pecadores. Essa é a condição para receber a graça do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. E a nossa condição como que está? De nós só sai pensamentos ruins. Tentando cumprir, a gente sempre acaba falhando. Mefibosete, que ele quer caminhar bem, corretamente, mas toda vez que ele tentava caminhar, ele não conseguia. Então, ele recebia blasfêmia.
porque o significado do nome Mefibosete significa a vergonha. Então, quando ele caminhava, todo mundo ria quando ele andava, porque era ridículo. Era gracioso. Então, onde ele estava, sempre havia murmuração, sempre as pessoas ficavam chateadas, irritadas com ele e riam. Por isso esse nome Mefibosete. Mas na realidade, por ser aleijado de ambos os pés, é que ele recebeu graça. Ele recebeu bênção. Então, todas as condições que ele pensava que era para receber maldição, na verdade era para receber bênção. Uma pessoa que nós podemos saber que tinha esse mesmo coração. Eu nunca falei com essa pessoa, mas Jacó também tinha esse mesmo coração. Que coração que Jacó tinha? O seu irmão maior, que era Esaú, era um homem peludo, cabeludo, muito masculino, era forte, saudável. Ele era caçador. E para se tornar um caçador, o que tem que ter? Tem que ter todas as condições perfeitas. Primeiro tem que ter uma vista muito boa. Em segundo lugar, tem que ter um olfato bom também. Também, fisicamente, tem que ser totalmente perfeito. Tem que ter músculo, tem que ter agilidade para correr, não é assim? Então, ser caçador, fisicamente você tem que ter tudo perfeito, senão... Então, como que ele poderia caçar os animais? Ao invés de caçar, ele ia ser vítima deles. Não é assim? Mas Jacó era diferente. Ele era um homem franzino. Ele queria fazer as coisas, mas todas as condições que ele tinha não eram boas para receber bênção. Aí ele pensava, eu vou receber maldição. E no lugar de receber bênção, eu vou receber a maldição. Sua mãe disse, Jacó, seja toda essa maldição caia sobre mim. Somente me obedeça. Obedeça a minha voz. Jacó, todas as condições que ele tinha, ele sabia que tudo era para receber maldição. Eu tenho as minhas condições não agradam ao meu pai. Meu pai odeia. Eu tenho essas condições para receber maldição e não bênção. Mas a sua mãe, Rebeca disse assim, que toda essa maldição caia sobre mim. Eu receberei essa maldição. Somente me obedeça. Obedeça a minha voz. Na verdade, nós também temos esses pensamentos. Mas os nossos pensamentos não são verdadeiros. Eles não são corretos. Os nossos pensamentos, eles são manipulados por Satanás. Então, vamos ver novamente o Romanos 1, 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui diz, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. A obra de Satanás é mudar o nosso pensamento. Você entende? Eles mudar. Então, para dominar um país, quando os espanhóis chegaram, quando eles chegaram na América do Sul e na América Central, o que eles fizeram? Primeiro, eles tentaram mudar a mentalidade, que era ruim, mas todos tomavam como um bom. Tudo que era bom, eles tentavam mudar para mal. Então, eles tentavam fazer isso. O Japão também.
ao colonizar a Coreia, eles queriam trocar a mentalidade e conseguiram. Por exemplo, eles eliminavam como algo que era do espírito da Coreia. Primeiro, há uma flor que representa a Coreia. Essa flor, ela não tem cheiro e também não tem uma cor muito boa, mas ela é muito resistente. Essa era a imagem, algo que representava a Coreia. Mas eles, os japoneses, eles começaram a plantar muitas árvores que representam o Japão, que se chama sakura. Então, em todos os lados, eles plantaram e colocaram muitas árvores. Por conta disso, porque eles tinham a intenção de eliminar a flor da Coreia. Antes, a Coreia, com tristeza, eles tinham que aceitar essa colonização. Mas sabe agora? E agora eles não festejam mais essa flor representativa da Coreia. Em abril, maio, geralmente festejam. Quando floresce muito essa flor, eles colocam no mercado, colocam toda noite e festejam. Antes era mal, agora eles acham bom. Assim, quando um país coloniza outro país, eles começam a trocar a sua mentalidade. Aquilo que você achava que era ruim, começa a tomar como bom, e o bom como mal. Então também, Satanás dominando há mais de 6.000 anos, todo o nosso coração, todos os nossos pensamentos são manipulados por Satanás. Por isso nós tomamos a verdade como mentira e a mentira como se fosse verdade. É assim que nós tomamos. Por isso no nosso coração, os pensamentos são manipulados por Satanás. Romanos capítulo 1, aqui diz, mudaram. Aqui no versículo 23, diz, mudaram. No 25 também diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Assim está dizendo, mudaram tudo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É verdade como mentira, mentira como verdade. Então, aquela babá, manipulando a mentalidade e o coração e o pensamento de Mefibosete, ele sempre entendia tudo mal. Na verdade, Davi estava buscando a Mefibosete para compartilhar a sua graça, compartilhar a sua riqueza com Mefibosete. Mas Mefibosete estava vivendo de forma miserável. O coração, como você acha que é o coração de um fugitivo? Ele sempre tem medo, sempre vivem com medo. Quando que eles podem sorrir? Quando eles podem ter felicidade ou alegria? Ele tinha família, mas ele não conseguia ter alegria, felicidade. Ele não conseguia ter alegria em seu coração. Então ele se lamentava do seu nascimento, lamentava da sua vida, da sua condição. Mas na realidade, não porque ele tinha essa condição que ele não poderia ser feliz, mas porque ele não conhecia o amor de Davi. Por não conhecer o pacto, a aliança que foi feito entre Davi e seu pai Jonatas. Por isso ele estava sofrendo. Não era por conta da sua condição que ele estava sofrendo, não era por conta do seu nascimento, mas porque não conhecia esse pacto que foi feito entre Davi e seu pai Jonatas. Por que as pessoas estão sofrendo? Não por conta da sua condição, não porque passou alguma coisa ruim, não é por conta da situação, mas porque não conhecem o coração de Deus, porque não conhecem o pacto, a aliança de Deus, porque não conhecem a promessa de Deus. Por isso estão sofrendo. Eu estou sofrendo por meu pecado?
eu estou sofrendo por causa desse problema, por causa dessa dificuldade, mas está errado isso, não é certo. Na verdade, todas as condições que a gente tem são condições para receber a graça e a bênção de Deus. Toda a condição que Mefibosete tinha era muito boa para receber a graça de Davi. Mas ele pensava que as condições dele eram para receber maldição. Então, se hoje nós vemos as condições que nós temos, nós pensamos, isso é para receber maldição, não bênção. Tudo que sai do meu coração são pensamentos maus, perverso e enganoso, mais do que todas as coisas do mundo é o coração. Na verdade, de dentro de nós sai somente pensamentos ruins, maldades, características ruins, mau caráter. Na verdade, tudo isso é bom para receber a graça de Deus. Jesus Cristo não veio para salvar os bons, não veio para salvar os justos, ele veio para salvar os pecadores. Então eu sou pecador. Uma pessoa que reconhece, eu sou pecador, pode receber Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é uma boa condição para receber a bênção de Deus. Mas muitos, assim, têm os seus pensamentos manipulados por Satanás. E tratam de tentar agradar a Deus com as suas boas obras. Mas não pode ser assim. Com a boca adoram a Deus, amam a Deus, mas o seu coração está longe, como o de Mefibosete. Está perto de Davi. Estar perto de Davi, ele pensava que isso seria terrível, mas estar longe de Davi, ele pensava, isso é bom. Na verdade, estar junto de Deus, essa é a felicidade. Aí está a alegria, a felicidade para nós. Estar próximo de Deus, ter Deus no nosso coração, na nossa vida, ter fé em Deus, na verdade é um grande benefício para nós. Um dia as pessoas querem colocar distância entre Deus, com Deus. Na verdade, estar longe de Deus, aí penso que aí está bem. Estar próximo de Deus é a felicidade. Ter Deus em seu coração, isso é felicidade. Mas por que as pessoas não querem crer em Deus? Porque não conhecem. Não conhecem o verdadeiro coração de Deus, a aliança de Deus. Entre Deus e Jesus Cristo havia feito essa promessa. E como entre Davi e Jonatas havia feito essa aliança, para que Mefibosete recebesse essa bênção, não importava a sua condição. Davi nunca viu a condição de Mefibosete, somente por conta da aliança. Por isso assim ele via. Por isso que Davi amava e apreciava a Mefibosete. Deus não vê o nosso comportamento, a nossa obra. Ele vê através da promessa de Deus. Assim ele nos vê. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, fez uma aliança com Deus. Pai, Deus, eu vou morrer na cruz. E morrendo na cruz, vou limpar o pecado de todos os pecadores. Então, eles também vão poder receber vida eterna. E Deus o que disse? Sim, está feito. E fizeram essa aliança. E morrendo na cruz, milhões e milhares de pecadores receberam a salvação, receberam a bênção. Por isso Jesus, quando ele morreu na cruz, com tristeza? Não, ele morreu com alegria e felicidade. Vamos ver Isaías, capítulo 53. 53, versículo 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
O que significa? Verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por quê? Porque, assim, mesmo que ele tivesse morrido na cruz, ele via o futuro, ele via o seu fruto. Por eu morrer na cruz, com essa aflição, com esse sofrimento, mas vejam, através de mim, através do meu sangue, através da minha morte, assim, as pessoas recebendo a salvação, eles se tornam tão felizes, tão alegres, por poder ver, enxergar os frutos, com muita alegria, ele foi colocado na cruz. Por isso que na Bíblia diz, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, para limpar o pecado, para limpar todo o nosso pecado e iniquidades na cruz. Jesus Cristo não morreu com tristeza, mas vendo o fruto da morte, da morte daqueles que vão receber a salvação, a vida eterna, com muito agrado, ele foi crucificado. Entre Jesus Cristo e Deus fizeram essa aliança. Na verdade, as pessoas, por que elas não podem entrar no reino dos céus? Porque elas não conhecem a aliança que Deus fez conosco. Eu colocarei as minhas leis nos seus corações e na sua mente. Essa nova aliança que Deus colocou nas tábuas do nosso coração e na nossa mente, em Hebreus capítulo 10, versículo 17, ele diz que nunca mais se lembrará das nossas iniquidades e transgressões. Então não há mais oferta pelo pecado. Ele perdoou todo o pecado dos pecadores. Perdoou o pecado de todo o mundo. O que Deus está fazendo? Volte para mim, porque eu te remi. Então Davi estava buscando a Mefibosete. Onde está? Eu já deixei todos os seus pecados, suas iniquidades, porque eu te remi. Volte a mim. Onde está Mefibosete? Mefibosete. Assim Davi estava buscando. De uma maneira, Deus, ele desfez todos os nossos pecados e está nos chamando. Voltem para mim, porque eu te redimi. Todos nós, os remidos pelo sangue de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo. Mas muitos que não conhecem o verdadeiro amor de Deus, por não conhecerem essa aliança que o Senhor Jesus Cristo fez, estão sofrendo pelos seus pecados. Estão sofrendo pelas suas condições. Estão sofrendo por conta das suas situações. Na verdade, o que nós temos? Situações, condições, más condições. A minha maldade, meu pecado. Tudo isso é para receber a graça de Deus e a bênção de Deus. Uma pessoa, até quando ela vai sofrer por conta das suas condições? Até que ela conheça o amor de Deus. Quando Mefibosete se apresentou em 2 Samuel, capítulo 9, no 7 diz assim: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Quando ele se apresentou na frente de Davi, Mefibosete se deu conta que ele estava errado.
Ah, eu fui enganado. Eu fui enganado pela babá. Essa babá, na verdade, é a sombra da nossa carne. Todo pensamento vem da nossa carne. Parece que somos nós. Parece que está do nosso favor. Mas não está certo isso. Sempre o pensamento do ser humano engana. Quando ele se apresentou na frente de Davi, ele se deu conta que estava enganado. E ele foi enganado pela sua babá. O coração de Davi era diferente. Quando ele se apresentou na frente de Davi, conheceu o verdadeiro coração de Davi. E Davi tinha perdoado todos os seus pecados, suas iniquidades, e estava somente esperando. Da mesma forma também Deus limpou todo o nosso pecado. Deus está nos esperando. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele limpou todos os nossos pecados. Deus está nos esperando. Na Bíblia diz sobre Jacó. Vamos buscar Isaías 41, versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quando fala de Jacó, ele fala vermezinho de Jacó. Então aqui está dizendo, Jacó não tinha um bom caráter. A sua forma de viver, a sua forma de pensar, era como se fosse um vermezinho. Por não ter... Porque o vermezinho ele não consegue enxergar. Ele fica lá se arrastando, se esquivando da dificuldade. Também ele evita obstáculo, ele fica lá apegado à terra. É assim que ele vive. Então, vendo Jacó, Deus se lembrou desse vermezinho. Jacó, usando a sua astúcia, estava vivendo, e Deus também. Para Deus, essa característica não se agrada. Se o caráter de Jacó não agradava a Deus, mas Deus nunca o abandonou. Por isso que dizia, vermezinho de Jacó. Mas logo ele disse, eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. Deus nunca rejeitou a Jacó. Da mesma maneira, Deus nos ama. E verdadeiramente Deus é o nosso socorro, o nosso Redentor. E Ele está nos esperando, Ele perdoou todos os nossos pecados. Por não conhecer esse coração, esse amor de Deus, a condição que a gente tem se torna um problema. Por isso, por conta dessa condição, você pensa que não pode ser feliz. Mas, na verdade, por não conhecer a vontade de Deus, por não conhecer o propósito de Deus, por não conhecer a promessa de Deus, é por isso que não pode ser feliz. Então, quando Mefibosete conheceu o grande amor do rei Davi, a vida dele mudou. Ele já não estava mais. Para mudar sua vida, ele foi imediatamente. A nossa vida também. Ela muda do inferno ao céu. Quando a pessoa conhece essa promessa de Deus, muda dessa forma. Quando conhece a aliança de Deus, quando conhece a nova aliança, a pessoa que estava digna a ser mandada para o inferno, ela se torna uma pessoa digna a ir ao céu e ser recebida no reino dos céus. De pecador, ela se torna justo. Ela se torna uma pessoa salva. Que condição que ela necessita? Ela não tem nenhuma outra condição que ela precisa. Mas ela precisa somente conhecer a promessa de Deus e o amor de Deus. Esse rapaz, John, por que ele morreu? Porque ele não tinha um olho, ele morreu? Porque ele não tinha um braço, ele morreu? Para a mãe dele,
O fato dele não ter um braço, um olho, uma perna, nada disso era problema. Deus, tal qual, como estava, a mãe dele o amava. Deus também, da mesma forma, Ele nos ama. Se eu não me mudar, Deus não vai me amar? Não, da forma que eu sou, Deus me ama. Porque Deus me perdoou. Perdoou todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Ele me perdoou e Ele me recebeu. Pela minha condição, Deus não vai se decepcionar. Ele nunca se decepciona. Na verdade, Mefibosete, a sua vida mudou e ele sempre comia à mesa de Davi, junto com os príncipes. Ele era um dos príncipes. Davi o amava como um de seus filhos, como um dos príncipes. De fugitivo a príncipe. Por conhecer o coração de Davi, por conhecer a aliança que houve entre Davi e Jonatas, assim muda a nossa vida. Uma pessoa digna a ser mandada para o inferno, como ela pode entrar nos céus? Por conhecer a promessa de Deus, por conhecer a palavra de Deus. Assim a sua vida muda. Eu espero que você também possa conhecer o coração de Deus e sentir o coração de Deus. Conhecer a vontade de Deus e assim pode receber essa grande felicidade no seu coração, na sua vida. Muito obrigado. Vamos orar para terminar. Senhor meu Pai, nós te glorificamos. Por mais que esteja escrito, que essa Bíblia esteja escrita há muitos anos, essa palavra, hoje em dia também, como nessa palavra, muitas pessoas estão vivendo como se fossem Mefibosete, por não conhecer a vontade de Deus, por não conhecer a promessa de Deus, vagamente estão sofrendo. Senhor, por favor, tenha misericórdia, para que seja aberto o coração para Deus, e que livremente a palavra de Deus possa trabalhar em nós. Senhor, que o Senhor possa abençoar esse retiro espiritual, que o Senhor possa abençoar todos da América do Sul e por meio da palavra que o Senhor possa fortalecer todos os irmãos, também a família que ainda não recebeu a salvação, que possam ter essa oportunidade e receber a salvação, que o Senhor possa abençoá-los. Nós damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.